Se tem uma coisa que eles não são, é que eles não são bobos. Nunca foram. No geral, bobos somos nós, que os apoiamos e que elegemos e que financiamos e que mantemos a estrutura que eles construíram. Então, em tudo quanto que é lado, as coisas começam a trincar. E eles também estão com medo. Estão com medo porque eles não imaginam o que pode vir pela frente. O melhor para eles é que esta presidenta maluca, que resolve manter e sustentar o processo de investigação, mesmo que pegue seus pares, está mantendo. É evidente que para eles é muito mais razoável que essa presidenta caia fora rápido. Principalmente se a população achar que com ela vai toda a corrupção embora. Se a gente acreditar nisso, eles remontam os esquemas, passam a régua, esquecem o passado e tocam a vida para frente. De que jeito? De que jeito? Alguns governantes começaram a inventar coisas interessantes. Enquanto o governo federal faz toda uma legislação de transparência que obriga o poder público a prestar conta com informações, o governo de São Paulo, nas últimas 3 semanas, editou 3 medidas que obrigam o Estado brasileiro a manter, no caso de São Paulo, sigilo absoluto de informações sobre água. Durante 30 anos, nenhuma informação do Estado brasileiro pode vir a público sobre água no Estado de São Paulo. Por 15 ou 20 anos, nenhuma informação sobre o metrô de São Paulo pode vir a público. Não é engraçado que o metrô sendo investigado por corrupção, o governador faça uma lei que diz que por 20 anos as informações do metrô não podem vir a público? Você consegue perceber que é o oposto do que a gente propõe? A medida que eles estão propondo é uma medida de sigilo das informações. Então, é uma disputa. Teve que recuar, porque no momento que a gente colocou aquilo a público, veio a público, o governador teve que recuar. Mas veja as iniciativas que estão em curso, ou seja, a disputa. E nem estou dizendo que o governador de São Paulo seja a favor dessa lei. Pode ser até que seja. Pode ser que dentro do governo dele tenha gente já tentando viabilizar. Pode ser interesse empresarial tentando materializar medidas que pegam o governador no contrapé, pode ser um monte de coisa. Ou vocês acham que as empresas que estão com o metrô estão confortáveis com o que pode vir aparecer no metrô? Se tiver uma lei que garante que vai ficar por 20 anos escondidas as informações, está ótimo. O governo federal fez o contrário. Está dizendo que as informações têm que ser públicas. O inverso do que está sendo feito. Então eu estou mostrando o nível de disputa que traz para as empresas um constrangimento de insegurança sobre o futuro. Bom, nós precisamos aumentar o nosso investimento para frente. Nós necessariamente precisamos. Quando eu digo necessariamente não existe nenhuma chance para a gente, Brasil, ser um país desenvolvido se nós não tivermos uma indústria forte. Indústria significa indústria de manufaturados, indústria capaz de produzir os equipamentos para todos os setores, indústria que processa a produção da agricultura, que produz máquina e que produz a industrialização da nossa produção, indústria que tem capacidade de produzir construções, seja de casas, seja de infraestrutura. Isso é indústria. Preferencialmente, essa indústria precisa ter empresas nacionais. Mas aí, os mecanismos de política tributária contra a importação não seriam um remédio? Não. Isso nós precisamos. Nós precisamos ter indústria em todas as frentes. Como que países como o nosso, com a nossa base material e com o nosso estágio de desenvolvimento, fizeram esse desenvolvimento? Todos, sem exceção. Estados Unidos, do mesmo jeito. Primeira coisa que faz é ter um câmbio que valorize a indústria. O que é um câmbio que valoriza a indústria? É isso que nós temos agora. R$1, 3,6, 3,8.
É esta relação entre a nossa moeda e a moeda chave do mundo que diz, nesta condição de equilíbrio entre a nossa moeda e a moeda do mundo, as empresas competitivas brasileiras podem disputar com os chineses. Porque se não for nessa relação, não há empresa no Brasil que dispute com uma indústria chinesa, nem que pague o salário do chinês para nós. Então tem que equilibrar. Primeiro o câmbio. Qual é o problema do câmbio? O câmbio é esse que nós estamos vendo agora. Quando se faz essa desvalorização, o custo de vida para a gente sobe. E nós vamos ter que absorver isso. Relativamente a gente fica mais pobre. Mas eu não quero isso, isso é bom. O fato de a gente querer ou não querer não está na nossa capacidade de escolha, nós precisamos disso. Por quê? Porque é isso que nos garantirá que o emprego na indústria vai existir daqui a 5, 10, 20, 30 anos. E é este emprego que materializou a nossa mudança nos últimos anos que precisa ser sustentado, e melhorado, e aumentado. Nós precisamos ter menos gente produzindo a laranja e mais gente industrializando o nosso suco. Essa é a mudança que os países fizeram. Diminui a população do campo, porque a tecnologia amplia a produtividade, e essas pessoas vão trabalhar produzindo suco. E um trabalhador que produz suco ganha o dobro do que ganha um trabalhador que produz e cata laranja. E isso é o crescimento econômico. E a hora que a gente tiver milhares de trabalhadores produzindo o suco da laranja, a nossa receita, por exemplo, da Previdência vai aumentar. E a Previdência fica mais sustentável. Se nós continuarmos sendo um Brasil produtor de laranja, a nossa Previdência quebrou. É isso que nós vamos fazer. E é isso que nós temos que discutir com os economistas do lado de lá, porque eles nos dizem, a Previdência está quebrada. Tá. Se o Brasil continuar sendo um produtor de laranja, os americanos fazendo suco com a nossa laranja, nós quebramos a Previdência, a saúde, a educação, o Estado, as empresas, quebramos todo mundo. Não vai parar ninguém em pé. Ué, o nosso projeto é fazer essa mudança. O câmbio é importante. O que mais? Bom, além do câmbio, nós precisamos ter para as empresas crédito. E precisamos ter para o consumidor crédito. Porque o crédito é uma antecipação de um recurso para a empresa produzir o que nós vamos comprar. E o crédito é para nós consumidores uma antecipação do nosso salário futuro. Então, ao invés de eu economizar R$10 por mês para comprar no 10º mês uma geladeira por 100, eu pego emprestado 100 e pego meus 10 todo mês e pago o empréstimo. E antecipo a compra da geladeira. Isso é um crédito para o consumidor e para o empresário, ele pega o recurso e vai produzir lá a geladeira que ele vai me vender no mercado. É para isso que o sistema financeiro funciona. Só que se eu empresto 100, eu recebo 106. É o que é razoável nas economias civilizadas. Eu empresto 100 e eu que tomei emprestado pago 106. Se eu poupar, eu vou na loja e compro a geladeira por 96 e ganho 10. Porque eu nem paguei os 6 e tive 4 de desconto. Só que no Brasil, se eu pegar 100 emprestado para comprar uma geladeira, eu vou pagar no mínimo 212. Eu pago 2 geladeiras e pouco. Isso quem pegar uma taxa de juros barata. Porque se você pegar juros pesados, você vai pagar até 3 a 4 geladeiras. É um escândalo. Bom, na hora que o nosso mercado de consumo tem um crédito dessa estrutura, ele é um crédito contra o nosso crescimento, porque transfere o nosso salário para o sistema financeiro. Vocês entram numa loja, vocês lembram nos anos 80 que a gente tinha preço à vista e preço à prestação? E à vista tinha um desconto? Vocês entram numa loja hoje e tem preço à vista e preço à prestação? Sabe por que não tem? Porque todas essas empresas ganham no faturamento a prazo. Eles olham, à vista é 100, se você comprar em 10 vezes de 10 é 100 também. E a gente compra em 10 vezes, não é? Sabe por quê? Porque nós estamos pagando aquela taxa de juros que eu falei para você. Se a empresa que está vendendo fosse séria, ela dizia, a prazo é 100, à vista é 50.
Só que ela não vende por 50 para você, ela vende por 100. E você compra por 100, que vale 50. E é assim que está estruturado o nosso sistema. E as empresas vão tomar empréstimo do mesmo jeito. Se elas tomam dinheiro emprestado no exterior, elas pagam uma taxa de juros de 5, 6, 7%. Se elas tomam dinheiro emprestado no Brasil, elas pagam de 40% a 45%. Imagina, 45% de uma taxa de inflação de 5%, agora 10%. O juro real é 35%. A economia, no geral, cobra 5%, 6%, 7%. Se você for tomar dinheiro emprestado no cartão de cheque especial, tem banco cobrando 600%. Você viu que se tomar R$100 emprestado, você vai pagar R$600 depois de um ano. Você consegue imaginar um negócio desse? Você consegue imaginar que alguém que te empresta 100 recebe 600 de volta? Pelo custo de ter te emprestado 100? É um escândalo. Bom, a presidenta tentou, como o Toninho falou, mexer na taxa básica de juros. Sabe o que os bancos disseram para ela? Nem, não vou dizer a palavra correta, nem matando. Sabe para a presidenta? Nem matando você vai mexer nisso. Não desse jeito. Não desse jeito. Sabe por quê? Porque os bancos não nos dizem por que ele precisa pagar essa taxa de juros, cobrar essa taxa de juros. Eles ficaram dizendo por mais de uma década, o Brasil precisa ter o cadastro positivo, que é todos aqueles que são bons pagadores terão acesso a um crédito mais barato. E isso diminuirá o custo do sistema de crédito do Brasil. Nós estamos há mais de um ano com o cadastro positivo instalado no Brasil e a taxa de juros não mexe um pouco. Nós, sindicatos, inventamos o crédito consignado e propusemos ao governo. Vocês vejam a mudança na taxa de juros do crédito consignado para o crédito comum. Porque nós demos a garantia do nosso salário. E assim mesmo a taxa de juros do crédito consignado é muito alta. E nós paramos de brigar para que a taxa diminua, de ver se diminui, porque a gente diminui mais. Ela é cara. Mesmo sendo muito, muito mais barato do que o crédito comercial, ela ainda é para padrões internacionais cara. Porque nós estamos dando a garantia total do nosso salário. Um empréstimo de garantia total, a taxa de juros é muito básica, ou seja, quem te emprestou tem a certeza que ele vai receber, emprestei 100, vou receber 105, com certeza. Então nós temos que fazer tanta mudança para sustentar uma base industrial, sustentar o câmbio, crédito para o consumo e crédito para a empresa. Para isso tem que reduzir a taxa de juros. Uma parte é reduzir a taxa básica de juros da economia, a outra é atuar severamente na redução estrutural do juro no comércio, no juro para as empresas. Então tem que atuar em relação ao sistema financeiro e aquilo que o Toninho acabou de falar para vocês. O sistema financeiro diz, você não vai regular meu lucro. E o governo vai dizer, eu vou regular o teu lucro. E isso é uma briga. Ele diz, se você vier regular meu lucro, eu vou embora. Vá. Você e todos os seus companheiros, vá. Se a gente não trucar, eles vão dizer o que eles estão dizendo. Eu tiro você daí. E assim vai. E a briga está acontecendo. E eles têm muita força. Eu diria, o governo não pode tudo, mas pode muito. Os empresários não podem tudo, mas no geral eles podem muito mais do que o governo. Infelizmente. E infelizmente pode muito mais do que o governo, muitas vezes com o nosso apoio. Infelizmente. Por falta de consciência, por falta de clareza, nós acabamos apoiando a agenda dos empresários. Como apoiamos em 2011, 2012, o que o sistema financeiro fez contra a presidente em 2013, quando ela mexeu na taxa de juros. Nós achamos que a inflação do Brasil estava descontrolada, que era uma mentira deslavada. E eles justificaram para o governo que o governo estava cometendo um erro na política monetária.
dizendo que a inflação estava descontrolada e o governo tinha que colocar um pé no freio da economia usando o aumento do juro básico na economia. Não tinha descontrole da inflação, a economia não estava descontrolada, o que eles estavam eram putos com o governo com a mudança da taxa básica de juros na economia. E eles disseram que nós não vamos aceitar isso. Montaram uma jogada bem estruturada, nos engabelaram e parte do movimento sindical e da sociedade aplaudiu quando eles ganharam o debate. Porque eles ganharam o debate naquele ano. Eles simplesmente transferiram para as contas dos rentistas 50 bilhões de reais, com o nosso apoio. 50 bilhões de reais significa que esse dinheiro devia estar no orçamento do governo. Ou no nosso orçamento familiar, não pagando o juro que a gente paga no mercado. Eles simplesmente pegaram do governo, da sociedade, 50 bi e colocaram na veia deles direto. Sabe quanto que este ano eles vão receber de transferência só de juro? Porque o governo toma recurso emprestado da sociedade para fazer as coisas que o governo precisa fazer e paga juro. Parte dos juros que ele paga é esse juro que o Banco Central define. Quando ele aumenta o juro, ele aumenta o custo da dívida do governo. É o Banco Central aumentando o custo da dívida. Sabe quanto que a gente vai gastar esse ano só de juros da dívida pública brasileira? Em torno de 250 bilhões de reais. 250 bilhões de reais. É o que nós vamos gastar do nosso salário para o imposto que o governo vai retirar do orçamento da União para pagar a dívida. Não é pagar, amortizar, é pagar juro. A dívida não vai reduzir um centavo. E o ano que vem, se continuar com o mesmo juro, é mais de 250 bi. 250 bi é um quarto de todo o primeiro PAC que nós fizemos. São quase 30 mil obras. Nós podemos falar mais ou menos 250 bi, equivale a mais ou menos 10 mil obras no Brasil. 10 mil obras. Estradas, portos, aeroportos. Que nós vamos transferir para os rentistas sem que eles façam nada. O tempo que eles gastam para deixar esse dinheiro emprestado para o governo é mais ou menos 10 segundos. É apertar um botão no computador e esperar transmitir a mensagem. E eles ficam o ano inteiro parados esperando 250 bi no colo, sem fazer nada. Nós temos que mudar. Terceira parte. Câmbio, juro e reorganização da dívida pública. Para quê? Para aliviar a pressão do governo sobre o custo e sobrar o orçamento. Para que orçamento? Do governo prioritariamente para fazer investimento. O governo tem que fazer estradas, portos, aeroportos, para dar base para a nossa indústria produzir, para escoar a nossa produção, para chegar os produtos nas cidades. Precisa fazer escolas, posto de saúde, para dar base para o nosso atendimento social. Isso é atividade no setor da construção. Quando a construção produz isso, gera emprego. Segundo, gera demanda de cimento, ferro, gera um conjunto de equipamentos, gera, portanto, demanda para produzir, para construir. Como nós temos, no mínimo, 20, 30, 40 anos de construção continuada em tudo que nós estamos no Brasil, nós temos uma base de expansão para o nosso crescimento no setor da construção civil, que é estruturante. O setor da construção no Brasil é tão importante como a indústria automobilística. E a gente perde essa noção. Só que para isso se concretizar, o Estado é o indutor. Na hora que a gente pega 250 bi e coloca na veia do rentista, nós estamos inviabilizando a capacidade do Estado de fazer isso. Nós temos que mudar. E para mudar significa colocar esses caras numa mesa e dizer, o jogo vai mudar. O que eles vão dizer para a gente? Nós não concordamos que o jogo mude. E o governo vai dizer, eu vou mudar. Mas para mudar ele tem que ter apoio aonde? No Congresso, porque a lei que muda o Congresso tem que aprovar, tem que ter apoio no Judiciário, que vai dizer que a lei tem validade. A mudança. E depois disso, esses empresários têm que dizer, tudo bem, eu topo essa nova regra do jogo e vou continuar investindo aqui. E, portanto, parte deles tem que concordar com essa regra do jogo, dizendo, eu prefiro ganhar produzindo do que ganhar sendo rentista.
E essa é uma escolha que eles vão ter que fazer. E eu acho que essa escolha tem que ser induzida por nós com propostas de acordo. Que nem o acordo que a gente faz na categoria, eu tenho que fazer para o país. Qual é o acordo para o nosso desenvolvimento? Pacto econômico. Um pacto econômico, um acordo econômico. Se vocês comprarem o Le Monde Diplomatique Brasil, que é um jornal das bancas, tem um artigo meu neste mês falando justamente disso. É necessário um novo acordo, um acordo para isso. Os empresários têm que estar conosco nessa perspectiva, porque se eles não vierem investir, quem vai investir? Quem faz são as empresas. Então as empresas têm que estar conosco nessa estratégia. Além disso, nós temos que ter, quinto ponto fundamental, é que nós temos que ter uma base do nosso setor educacional, na base de pesquisa, voltada para o desenvolvimento produtivo. Pesquisa, ciência, tecnologia e inovação para gerar melhores processos produtivos. Vocês sabem no setor da construção que a construção viveu de transformações nos últimos 10 anos, de inovações que foram implantadas no espaço das obras. Ganho de produtividade, melhoria na qualidade, eficiência, redução de custo. Isso é ciência, tecnologia e inovação, que precisa vir junto. E parte significativa novamente é o Estado. E nós precisamos ter, como sexto elemento, que articula essas coisas, uma política econômica que dá consistência a essas frentes todas, articula isso como um projeto, dizendo para o setor empresarial e para a sociedade, o nosso caminho vai ser esse. Alguém vai dizer, não, mas pode ser esse mais para cá? Isso é a negociação. Eles vão dizer, não, nós queremos que nós vamos para lá. Não, para lá nós não vamos. Nós queremos ir para lá. E a sociedade tem que entender qual é a diferença de ir para lá e para lá. Ah, para cá, eu olho e eu estou mais feliz amanhã. Mas depois da manhã você vai cair no inferno. Para lá, se está mais difícil agora, amanhã, mas depois da manhã a tua vida começa a melhorar. Por quê? Porque indo para lá nós vamos mudar a base da nossa capacidade produtiva. Nós vamos ter indústria, o setor da construção será forte. Para lá é o que eles quiseram fazer nos últimos 2 anos, vocês estão vendo o que é o setor de vocês, ou para lá depois da manhã. Até 2013 vocês estavam felizes. Desde o ano passado vocês começaram a ficar tristes. Certo? Daí vocês vão ver qual é a diferença de ter escolhido ir para lá ou para lá. A escolha do ir para lá está dando no que vocês estão vivendo agora. E vocês compraram o ir para lá como se fosse o melhor caminho. Sem saber. A sociedade comprou esse ir para lá sem saber. E o debate público é mostrar para a sociedade que tem muita diferença. E que às vezes a escolha de curto prazo significa um tombo lá na frente. Eu quero terminar com meus minutinhos explicando que foram escolhas de curto prazo que nos fizeram muito mal e que inviabilizam o nosso projeto. Por exemplo, quando o governo decidiu que não conseguia mexer no câmbio, ele tentou dar para a indústria uma medida compensatória. O câmbio devia estar em 3,5, mas está em 2,2. Melhor do que 1,6, mas ainda é pouco. O que eu faço? Eu vou desonerar a folha. Em vez de eu trazer o câmbio para 2,8, eu reduzo o teu custo da força de trabalho. Tira o custo dos encargos sociais. É como se eu desse um câmbio de 2,8, 2,9. Diminui compensa. o custo de produção. Diminui o custo de produção. Quando eu faço o câmbio a 3,8, eu também faço isso. Diminuo o custo em reais de produção, em dólar. O governo fez isso. Desonerou tributos, outros tributos, para tentar dar para a indústria uma nova base de proteção. Qual é o problema? É que o governo fez isso em um momento de adversidade externa, muito grave, a economia não está demandando lá fora, e em um momento em que toda a nossa base industrial já tinha se reconvertido para ser montador, e não produtor. As empresas não vieram no curto prazo para o investimento. O governo dizia, olha, no momento que eu estou te dando essa vantagem, espero que você
amplie tua capacidade de produção. E no segundo momento, produzindo mais, compensa o que eu desonerei. Eu ganhava 100, desonerei você para 20. E você produzia 100. Agora que você vai produzir 200, eu vou ganhar 20 sobre 200, que é 40. Portanto, eu tinha desonerado de 100 para 20, volto a arrecadar 40 e melhoro minha performance. E vou discutir outras formas de tributação para compensar essa diferença. Para compensar essa diferença. Qual é o problema? O problema é que o governo fez isso, desonerou, a desoneração não gerou o investimento produtivo que o empresário queria, que o governo queria, e a desoneração significou uma redução de receita do Estado. Então, o Estado abriu mão de receita na expectativa que o aumento da produção viesse elevar a economia brasileira, fizesse a economia crescer. A economia não cresceu. O Estado reduziu a receita e a economia não cresceu. É como se você tivesse dito para o teu filho, olha, eu estou te dando vintão do meu orçamento para você achar um emprego, se desenvolver e vou reduzir minha receita. E não cortou despesa. E apertou teu orçamento. Teu filho foi para o mercado, não achou emprego e voltou endividado para casa. Diz, não deu. Eu disse, bom, e agora o que eu faço? Bom, vou cortar teus vintão, vou te dar o mês que vem, e é o que o governo fez. As empresas agora estão cheias, que nem o nosso filho, você cortou minha mesada? Eu cortei, porque você tinha que trazer outros 20, não trouxe nada, ela trouxe uma dívida, eu tenho que arrumar a casa. É o que o governo está fazendo agora. Ele fez uma ação para compensar uma medida do câmbio que ele não tinha feito e deu errado, gravemente errado. Simultaneamente a inflação pressionando, porque crise de água, falta de água no centro-sul, excesso de água no nordeste. Crise da produção de energia, teve que travar a produção de energia, teve que colocar as usinas termoelétricas para funcionar. Custa 4 vezes mais caro produzir energia com petróleo do que com elétrico. Ficou mais cara a energia. O que ele tinha feito para economizar, gastou mais agora. Como o Toninho falou, as empresas travaram os investimentos no setor elétrico. Ao perder receita, o governo teve que adiar investimentos importantes nos últimos anos, começou a adiar investimento, começou a ter consequência. Uma série de coisas ruins começaram a acontecer. Nada que não pudesse ser, com muito trabalho, reorientado. O problema é que, acontecendo tudo ao mesmo tempo, na condição que a gente estava, do ponto de vista do orçamento da União, travou. Travou. É como se no sindicato alguém dissesse, olha, estamos com o orçamento apertado, eles vão segurar. Aí no mês seguinte a colônia de férias estoura a caixa central. Pô, tem que arrumar. Aí no mês seguinte começa a arrumar isso, estoura o setor elétrico de todo o sindicato. O sindicato fica sem luz. Bom, o que eu faço? Sem luz o sindicato fecha. Mas eu não tenho dinheiro, então corta o médico. Cortando o médico para fazer o setor elétrico funcionar, para o sindicato. O que começou a acontecer com o governo? Isso começaram a acontecer coisas que não poderiam, não é que não poderiam, mas que dificilmente acontecem ao mesmo tempo e aconteceram tudo ao mesmo tempo. Como o colega ontem falou em um debate, o Lula é um sortudo, tudo dá certo para ele, e a Dilma é uma azarada, um pé frio, porque tudo dá errado para ela. O que não era imaginável acontecer em um governo, acontece com ela no mesmo momento. Bom, é uma diversidade enorme, o governo tem que ter capacidade de reagir. Para ter capacidade para reagir a essa diversidade, ele precisaria ter muita sintonia no Congresso. Muita capacidade do Congresso atuar no sentido com o governo de achar os caminhos. Imagina que o Geraldo chega lá na federação e diz, olha, quebrou o setor, a Caixa, o setor de energia, não sei mais o que lá, e o conselho da federação diz, Geraldo, vamos fazer uma auditoria, vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos formar a comissão. Não, contrata alguém do exterior, faz uma licitação, o ano que vem a gente faz a auditoria. O Geraldo diz, bom, acabou com a federação. É mais ou menos o que o Congresso está fazendo com o governo. Uma federação que tem capacidade de responder ao problema está sendo travada pelo seu conselho. É o que está acontecendo com o governo. Porque o Geraldo teria, como presidente da federação, tomar medidas que não são simples para resolver o problema, mas dá para resolver. E dá para resolver rápido. Mas é duro, mas tem que tomar.
Quando o Conselho diz, não, eu não te autorizo a fazer, ele inviabiliza a gestão. É o que estou fazendo com ela. O que não quer dizer que as medidas que ela viesse a tomar, a população fosse gostar. Talvez quando o geral dissesse, olha, eu vou parar de fazer o atendimento dentário para consertar o setor elétrico, porque eu não tenho que fazer atendimento dentário porque não tem energia, o sócio vai dizer, pô, geral, mas o que é isso? E ele tem que explicar, dizer, ó, está acontecendo isso, para o cara entender. Segura um pouco, a gente vai arrumar. É o que a presidente tinha que dizer para a sociedade. Está acontecendo isso, eu vou fazer isso com tal consequência, para a gente arrumar a casa. É isso que a gente espera da presidente. Infelizmente, ela não fez. Ela não fez com a sociedade o debate político para a gente saber quais as escolhas que nós vamos fazer. E a sociedade precisa entender. Ela precisa entender que tem um caminho para lá, que tem custo, e tem um caminho para lá que tem outro custo. Os dois têm custo. Só que nos colocaram o caminho para lá e nós estamos vivendo o custo agora sem que a gente soubesse qual era efetivamente o custo. Ou a gente acreditava que não tinha. E eu encerro dizendo que essa estratégia para frente, ela exige claramente escolhas. E eu insisto, como já destacou o Toninho anteriormente, nós precisamos ter clareza dessas escolhas. E elas são escolhas, em grande medida, política, porque elas implicam em fazer escolhas, quando o Geraldo escolher arrumar o setor elétrico da obra e não a caixa d'água, é uma decisão em parte política, porque ele está dando prioridade a duas obras, que são importantes. E a política por quê? Porque ele está fazendo uma escolha dizendo, isto vem primeiro, porque ao resolver isso, eu gero capacidade para resolver a segunda parte. Se eu resolver a caixa, eu não resolvo nem o problema do dentista, nem do médico. E se eu não resolver o problema do médico, a minha base não me apoia para resolver depois o setor de energia. Então eu começo com a energia, porque ela me dá a condição de fazer mais serviço no curto prazo, e depois eu resolvo a caixa d'água. Isso é uma decisão política. Porque ele olha para os sujeitos que são atingidos pela medida e diz, eu dou prioridade em função do que eu quero resolver primeiro. E é evidente que essa decisão política tem efeito econômico. Porque a hora que ele diz, eu vou consertar a energia, ele vai ativar serviços de energia. E o cara que ia consertar a caixa d'água vai dizer, pô, mas Geraldo, você me prejudicou. Eu tenho que fazer escolha. O governo tem que fazer a mesma coisa. Nesse momento, o governo precisa dramaticamente reorganizar sua política econômica para esse novo caminho, que é o caminho do crescimento sustentado pelo investimento. O investimento precisa de crédito público e privado. Precisa de um câmbio bem posicionado, sustentar esse câmbio, precisa tudo aquilo que eu falei, capacidade de investimento em fazer obras, fazer todas aquelas coisas. Tudo isso precisa vir encadeado em medidas que vão resultando em mudanças mais estruturais. Para sustentar isso, a macroeconomia precisa de um apoio da política econômica para, fazer uma reforma tributária que permita ao Estado arrecadar para financiar tudo isso. Então, nos interessa que o nosso sistema tributário arrecade mais de quem tem mais para financiar o que o Estado precisa fazer. Vocês vão dizer, como faz? Tem que aprovar no Congresso. Como é que se aprova uma reforma tributária onde os empresários, os ricos pagarão mais impostos, quando eles financiam os 400 que o Toninho falou que estão lá no Congresso contra a gente? Esses caras não vão votar numa reforma tributária que aumenta o imposto para fazer o que nós queremos fazer na economia. E essa é a nossa contradição. E nós precisamos do apoio do Congresso para fazer essa mudança. O nosso projeto exige uma reforma tributária. Os ricos têm que pagar mais. Quem vota foi quem foi eleito por nós com o apoio dos ricos, com a grana dos ricos. Como é que a gente faz essa mudança? Nós vamos fazer uma reforma tributária, nós precisamos melhorar a capacidade do Estado do ponto de vista de gestão, também tem reformas para fazer, nós precisamos fazer uma série de coisas que exigem mudanças no Congresso Nacional. E a crise política, vocês estão vendo, inviabiliza qualquer mudança no Congresso Nacional. O que eles nos dizem? Eles, o setor que está do outro lado, diz, não, o momento agora é de reduzir, para fazer isso,
reduzir os gastos sociais do governo. Eu não estou disposto a colocar a minha riqueza, mas o Estado gasta muito, com saúde, com educação, com transferência de renda. Eu proponho que tire de lá. Ele não quer pagar mais. Ele propõe que tire daqui. É uma outra forma. É outro caminho, é esse caminho que eu disse para cá. Que é o caminho que eles estão encaminhando no Congresso. O Levi, em alguma medida, é um ministro que encaminha medidas para cá. E nós somos contra essas medidas. E aí, como é que faz? Tem que disputar. Nós vamos ficar quietos? Nós vamos deixar que essas medidas para cá sejam encaminhadas? Vamos dizer não. Temos que dizer não. Portanto, essas medidas têm que estar no centro da nossa preocupação. Nós vamos dizer, tem que ir para lá. Tem que ir para lá de que jeito? E nós temos que responder, bom, se nós queremos sustentar essas mudanças para lá, nós precisamos ter governos que apostem para lá, Congresso que aposte para lá, governantes do Estado, prefeituras que apostem para lá. Nós temos que ter gente na sociedade disposta a construir um país para lá. Se quem a gente elege quer ir um país para lá, não vai dar certo. Não vai ser o que a gente quer construir. Certo? Bom, finalizo, portanto, dizendo, nós temos uma agenda em disputa, nosso papel nessa agenda é muito importante, nós temos um papel de apresentar alternativas muito importantes, e eu diria, nós precisamos trabalhar no sentido de trazer parte do setor empresarial para o nosso lado. Para o nosso lado é para esse lado aqui. Dizer para o setor empresarial, nós apostamos para lá. E para lá vocês vão ganhar como empresa produzindo. Quem são os empresários que estão com a gente para ir com o país para lá? No setor da construção. Nós temos que saber quem está disposto a ir para lá. Né? E aí, se você tiver interesse, a gente pode falar um pouquinho no debate, alguns minutinhos. Por exemplo, uma das medidas urgentes que devia ser prioridade absoluta nossa no movimento sindical é destravar o processo na Petrobras e destravar o sistema de engenharia e de construção no Brasil. Nós não podemos deixar com que esta operação Lava Jato destrua a Petrobras e as empresas. Temos que prender, temos que julgar, temos que fazer tudo que a legislação que a gente criou permite fazer para que não ocorra mais corrupção daqui para frente, o que a gente diminua. E as pessoas que malversaram recursos têm que ser penalizadas. Agora, não tem sentido, com isso, a gente destruir a empresa. No limite, nós temos que fazer com que essa empresa tenha um outro comando acionário. Transição de ação. O que Obama fez com a GM nos Estados Unidos. Quando a GM ia quebrar no meio da crise, o Obama disse, não, aqui a GM não quer. O Estado compra a GM e depois vende novamente. A GM não tem os mesmos donos. Talvez a gente tenha que fazer com as construtoras aqui uma coisa parecida. Essas empresas são patrimônio do país. Tem milhares e milhares de trabalhadores que reúnem a competência nossa para produzir uma ponte, uma estrada, que não é do dono da Odebrecht, é do trabalhador. Então, esse trabalhador, que é a nossa competência, tem que ser preservado, nós temos que entender isso. E isso é uma disputa na sociedade. Por quê? Porque tem um monte de gente lá fora querendo vir ocupar essa nossa produção. Quero ver a hora que vocês forem contratados por uma empresa chinesa que vai trabalhar aqui no Brasil. Primeiro que vocês não vão ser contratados. Parte serão chineses que virão trabalhar no Brasil e morarão em navios reportados na costa brasileira. Mas eles virão. Eles virão. Esse é o nosso projeto? Não é. Agora, se a gente destruir as nossas empresas, o que vai acontecer com a nossa produção? Alguém vai produzir. Algumas megas vão aparecer e outras de fora virão ocupar o espaço. Não se esqueçam que essas empresas são das maiores empresas do mundo. E a mesma coisa com a Petrobras. Só um pontinho. Quem operou o esquema não foi a Petrobras é vítima desse processo. Nós estamos dizendo que a Petrobras é a base da corrupção, a Petrobras é vítima do processo de corrupção, ela foi roubada.
Nós devíamos estar protegendo a Petrobras, dando todo o apoio para que ela recebesse tudo que ela foi roubada. E nós estamos achando que a Petrobras foi roubada nesse processo. Numa das maiores empresas do mundo e uma das empresas que tem o maior investimento privado do mundo hoje. Nenhuma outra empresa no planeta tem uma capacidade de investimento como a Petrobras tem. E na hora que cresceu, deu merda, deu problema. E tem que corrigir. Mas ela foi roubada nesse processo. E a mídia, interessada em mexer na Petrobras, porque eles querem privatizar a Petrobras, esse é o jogo, sendo muito claro. Faz o jogo. Cadê a nossa defesa desse patrimônio que é nosso? Por quê? Porque a Petrobras, ao ser brasileira e ter nela uma legislação que a obriga a comprar de empresas nacionais, a lei brasileira faz com que a Petrobras, uma empresa estatal, fomente a nossa base industrial com o conteúdo nacional. A hora que a gente perder isso, o que hoje é produzido no Brasil vai vir importado de fora. E é o que eles querem. A maior empresa do mundo comprando de produtores nacionais é uma coisa. A maior empresa do mundo comprando o mundo afora, tem um monte de gente lá fora que vai ficar feliz. Tudo isso está em disputa. E está em disputa diretamente no setor de vocês. Então, considero que, de tudo que tem que ser feito, tem uma coisa que está diretamente vinculada ao setor de vocês, que é a prioridade para nós destravarmos Petrobras e setor da construção. Nós precisamos, as centrais precisam ter uma ação unitária para obrigar o governo a tomar medidas rápidas para que nós destravemos esse setor e façamos do nosso desenvolvimento um instrumento para promover as transformações que nós precisamos. E precisamos ter capacidade de fazer as transformações que o desenvolvimento requer. Um deles de curto prazo é esse, Petrobras empreiteiras, destravar, mas é preciso que a política econômica mire em outras mudanças, que exigirão apoio no Congresso, exigirão apoio na sociedade, exigirão disputa na mídia, exigirão um debate público que esclareça a sociedade sobre as escolhas. E acho que o movimento sindical tem um papel muito importante, que é ajudar a esclarecer a sociedade sobre quais as escolhas que nós achamos que são corretas. Escolhas que estão sendo feitas hoje pelo governo estão no caminho errado. Nós temos que dizer que nós temos que ir para lá. E acho que existe base política no país para dizer que é para lá que nós temos que ir, e essa é a disputa que nós temos que fazer. Obrigado. Agradecer ao companheiro Clemente pela brilhante palestra.